Olá, meus caros e diletos ouvintes. Estamos nesse exato momento começando mais um programa Mundo Jurídico do dia 6 de outubro de 2017. Esse programa será especial porque nós vamos tratar de um assunto que está aí na pauta e na ordem do dia, pelo menos aqui no sul do país, da questão dos separatistas que querem então separar o sul do Brasil, querem criar um novo país chamado sulista. E esse movimento já tem pelo menos 20 anos. Temos notícias do último plebiscito que teve, o referendo lá na Espanha, de separação da Catalunha da Espanha, e agora no Brasil, então, com isso também. Mas, antes de nós entrarmos nessa temática e dedicarmos especialmente o programa a esse assunto, a esse movimento aí, entender melhor o que vem a ser, o que é, tratança aí de política, mas de política administrativa, e o direito está aí incluso, nós vamos para o quadro inicial desse programa, de praxe, notícias jurídicas ou news jurídicas, e então a partir daí nós prosseguiremos o programa com essa temática separatista até o final, para entendermos melhor o que vem a ser esse movimento, até porque sábado agora vai ter a consulta, dia 7 de outubro, 900 e poucas cidades do sul do Brasil, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, vão às urnas votar se concordam ou não com a separação dos três estados do país do Brasil e a formação de um novo país. Polêmica, mas é interessante, por ser mesmo polêmica, nós procurarmos informações e debatermos essa questão. Vamos ao quadro agora inicial, notícias jurídicas, direto do portal Direito.net. Loja de Santa Catarina vai devolver a gerente valores descontados do salário por diferenças de estoque. Vamos a essa notícia. Temos muitas aqui no quadro Notícias Jurídicas. Vamos à primeira. E a fonte é do Tribunal Superior do Trabalho, que está no portal Direito.net. As lojas Salfer S.A., que vendem produtos eletrônicos, inclusive celulares, em Brusque, Santa Catarina, foram condenadas a ressarcir um ex-gerente os valores referentes a diferenças de estoque descontados do seu salário. Mesmo havendo autorização do trabalhador, não ficou demonstrado que o extravio de mercadorias tenha ocorrido de ato doloso ou culposo de sua parte, por isso a situação não se enquadra nas hipóteses autorizadas por lei para a efetivação dos descontos. O entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Santa Catarina, que determinou o ressarcimento, foi mantido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, a não conhecer do recurso de revista da empresa. A prática adotada pela empresa, segundo o TRT, gerou prejuízo ao trabalhador sem que se tenha comprovado que não se pode presumir pelo simples exercício de cargo de gerência. Na petição inicial ao relator, o procedimento corriqueiro do empregador, o profissional contou que, quando era gerente da loja, uma vez constatada a falta de mercadoria no estoque, seja por ter ocorrido algum furto ou qualquer outro motivo, esse prejuízo era suportado exclusivamente por ele, que se via obrigado a pagar todos os meses o valor correspondente. A empresa argumentou em sua defesa que havia autorização para fazer os descontos e apresentou documentos comprovando. No recurso ao TST, as lojas Salfer sustentaram ainda que o empregado, como gerente, tinha o dever de zelar pelas mercadorias e era o responsável por conferi-las. Disse que, ocorrendo extravio, havia auditoria interna para apuração do estoque acompanhada pelo gerente. Quando se constatava que houve negligência desse, a empresa efetuava o desconto. No TST, o Tribunal Superior do Trabalho disse: o relator do recurso, ministro João Batista Brito Pereira, citou precedentes da turma do TST que corroboraram o entendimento do Tribunal Regional de não ser devido o desconto sem a comprovação do ato doloso do empregado, visando que o empregador não pode transferir os riscos do negócio ao empregado, afastando assim a alegação da ofensa do artigo 462, parágrafo 1º da CLT, que considera nisso o desconto
em caso de dano causado pelo empregado. A decisão foi unânime. Então, loja de Santa Catarina da South vai devolver a gerente os valores descontados do salário ou diferenças de estoque. Temos aí jurisprudência. Vamos a mais uma notícia interessante e do portal também de Direito Net. Vamos ver aqui o que nós temos. Trabalho de engenheiro em manutenção de rodovia na Amazônia é considerado atividade de risco. Olha só. Trabalho de engenheiro em manutenção de rodovia na Amazônia é considerado atividade de risco. TST, também do Tribunal Superior do Trabalho. A viúva e as filhas de um engenheiro da Via Engenheira S.A. de Minas Gerais, que morreu dias após sofrer um acidente na BR-174, Manaus, Boa Vista, onde trabalhava na manutenção da rodovia, vão receber indenização pelos danos morais e materiais pela morte do marido e pai. A empresa alegou que o acidente decorreu de culpa exclusiva do empregado, mas a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao seu recurso, considerando que o engenheiro trabalhava em atividade de risco. O boletim de ocorrência mencionado no processo registrou que o acidente ocorreu em 2010, quando o engenheiro conduzia um veículo da empresa e colidiu com uma motocicleta. No trajeto entre o canteiro de obras da rodovia, localizado na Vila de Nova Colina, e o hotel onde estava hospedado no município de Rorainópolis, Rondônia, diretamente ele tinha de se deslocar cerca de 80 km, 40 por trecho na rodovia, em más condições de conservação. O espólio pediu separação, pelo menos, de danos morais e materiais. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de Minas Gerais reconheceu a responsabilidade civil objetiva da empresa pelo infortúnio, considerando que o engenheiro trabalhava em atividade de risco. Assim manteve a sentença do juízo da terceira ou da 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, condenando a Vila Engenheira ao pagamento de 300 mil de indenização por danos morais a cada uma das herdeiras, totalizando 900 mil e 760 mil por danos materiais referentes ao ressarcimento de despesas hospitaleiras e funeral e pensão mensal. Em recurso para o TST, a empresa se insurgiu contra a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, sustentou que o acidente foi provocado por culpa exclusiva do empregado, que dirigia em alta velocidade e, ao se tentar desviar de um buraco, invadiu a contramão e colidiu com a motocicleta. Em recurso para o TST, a empresa se insurgiu contra a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, sustentou que o acidente foi provocado por culpa exclusiva do empregado, que dirigia em alta velocidade e, ao tentar se desviar de um buraco, invadiu a contramão e colidiu com a motocicleta. O recurso foi relatado pelo ministro João Oreste Dallazen, que ressaltou a conclusão do Tribunal Regional de que o empregado desempenhava atividade de risco, não vendo necessidade assim de perquirir sobre a conduta da vítima. Ele destacou a informação de que o acidente ocorreu em trecho que apresentava sérios problemas de conservação e sinalização, defeitos infelizmente comuns a muitas estradas nacionais que aumentam significativamente o risco de desastre. Dallazen ressaltou que o motorista que conduz o veículo na contramão, em princípio, comete infração de trânsito, desde que o faça com culpa ou dolo. No caso, porém, a invasão da faixa oposta de rolagem decorreu exclusivamente das condições precárias da rodovia. Perícia. O ministro assinalou ainda que as declarações registradas no boletim de ocorrência não decorreram da constatação de autoridade policial, mas foram firmadas unilateralmente pelo condutor da motocicleta envolvida no acidente, que evidentemente carece de isenção. Além disso, os fatos não foram confirmados por perícia, que sequer foi realizada. A decisão foi unânime. Após a publicação do acordo, foram expostos embargos declaratórios ainda não examinados. Então, mais uma jurisprudência. Trabalho de engenheiro em manutenção de rodovia na Amazônia é considerado uma atividade de risco. Vamos à última notícia, derradeira aqui para o quadro News. Amizade entre gerente superior afasta a condenação de empresa por assédio moral. Veja só, interessante isso, né? Também do Tribunal Superior do Trabalho, estamos aqui só na CLT, né? Só no trabalho, só na Justiça Trabalhista. Pelo menos nessa parte do programa.
A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de um ex-gerente de planejamento operacional de Chibatão Navegação e Comércio Limitada de Manaus, Amazonas, que prendia a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em razão de assédio que afirmava ter sofrido por um dos proprietários. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazônia-Roraima, não é possível concluir que houve dano, tendo em vista que o tratamento dispensado ao empregado era compatível com o laço de amizade existente entre eles. A indenização já havia sido negada pela 17ª Vara do Trabalho de Manaus. Segundo a sentença, o grau de intimidade entre ambos extrapolava o ambiente de trabalho, pois um frequentava a casa do outro e comemoravam juntos aniversários e Ano Novo, além de viajarem juntos. Ninguém viajava a Paris em companhia que considerava desagradável e sem educação, afirma a decisão. Assim, para que se considere o temperamento do proprietário exasperado e fora dos padrões de respeito que se espera de um homem médio, tal era bem tolerado pelo gerente, pois os amigos nos cabe escolher. No recurso ao TST, o empregado disse que passou por situações humilhantes e de extrema degradação íntima, pois era constantemente tratado com termos pejorativos e palavrões pelo proprietário, sendo inclusive agredido fisicamente, e reiterou que não havia amizade entre ele e seu superior, pedindo a revalorização de depoimentos para comprovar a afirmação. O relator ministro Hugo Carlos Schuresman entendeu que, diante dos termos da decisão do regional, não é possível concluir que tenha havido dano, existe ainda com o acolhimento de sua argumentação de que não haveria amizade entre ele e o superior, e a revalorização de depoimentos esbarra na impossibilidade de o TST rever os fatos e provas. Súmula 126. A decisão foi por maioria de votos, vencido o ministro Lélio Bentes Correia. Então, a amizade entre gerente superior afasta a condenação de empresa por assédio moral. Tomar cuidado, né? Aí com as amizades. Pode até, então, você se danar, inclusive, no âmbito profissional, né? Por isso que diz aquele termo, aquele jargão, ditado: amigos, amigos, negócios à parte. Não dá para misturar as coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nisso nós não levamos entre aspas, pé na bunda. Então essas foram as notícias jurídicas aqui do programa Mundo Jurídico. Nós vamos escutar um trecho aí de algumas músicas instrumentais, e já nós voltaremos então com a temática que foi proposta já no início do programa, dita, né, sobre a separação aí, ou o movimento separatista sulista, que visa e pretende separar o sul do Brasil, formando um país novo, né? Olha que coisa interessante, né? Vamos escutar então aí um pouquinho dessa música aí, música para relaxar, e já voltaremos então com essa discussão aí que está na pauta e na ordem do dia aqui no sul do país. Ouçamos a música. Não sei se está saindo a sonora, acho que não está saindo sonora, não sei porquê também. Aqui está tudo ok, probleminhas técnicos, como de praxe. Ah, sim, no áudio então, com o microfone. Até vou deixar ela de fundo, tá? Pro programa, quando nós chegarmos, é um álbum só de música instrumental que tem aí no YouTube, do quadro. Que será o quadro Conhecendo Melhor o Direito, mais abrangente, mais extenso.
Voltamos aí com o programa Mundo Jurídico. Vamos ao quadro então, conhecendo melhor o direito, falando aí do movimento separatista, sulista, né? O Sul é o meu país. Vamos entender um pouco do que vem a ser esse movimento, como surgiu, como se deu e etc. O Sul é meu país é um movimento da região, como já disse, sul do Brasil, a qual eu pertenço, pois resido em Santa Catarina. E pretende separar os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul do restante da federação. O movimento surgiu oficialmente durante o segundo Congresso Separatista que aconteceu nos dias 18 e 19 de julho de 1992 no município de Laguna, Santa Catarina, fundado pelo político Adilceu Cadorini. A sua sede nacional situa-se na cidade de Curitiba e existe comissões em diversos municípios sulistas. O grupo baseia-se no conceito de autodeterminação dos povos e não constituiu um partido político. Apesar de os seus fundadores estar diretamente envolvidos com a política, é organizado por uma instituição legalmente estabelecida que tem como objetivo elaborar estudos para avaliar as possibilidades de emancipação política e administrativa desses estados. O historiador Gilmar Arruda critica a movimentação do movimento, argumentando que as supostas diferenças regionais e culturais nas quais esse seria baseado não apresentam distinção significativa do restante do país. Já o historiador Jean-Baptiste Nardi afirma que o gaúcho e o brasileiro, de forma geral, identificaria-se primeiramente com seu estado, depois com seu país. São algumas críticas a esse movimento. O movimento possui um estatuto registrado e aprovado em Assembleia Geral de seus membros, atendendo aos requisitos da lei e existe pessoas jurídicas. Suas ideias são defendidas oficialmente por poucos parlamentares do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A maioria desses vereadores e de alguns municípios sulistas, onde existia-se a pretensão de participar nas eleições do ano de 2008 como candidatos a vereadores e prefeitos na maioria das cidades da região sul, apesar de poucos políticos declararem-se favoráveis ao movimento, Deutsche comenta em notícia publicada no Zero Hora, jornal G1, de que parte do material de divulgação é impressa na gráfica do Senado, mas o pessoal não quer se expor. A sua sede nacional situa-se, como já dito, na cidade de Curitiba, no Paraná, e existem comissões em diversos municípios da região sul. A sua liderança são mais simpatizantes. Apesar de todo o foco dos estudos realizados pelo movimento ser a emancipação dos três estados mais meridionais do Brasil, a suposta independência da região sul seria apenas uma consequência da emancipação política e econômica de todos os estados brasileiros através da adoção de um regime confederado. Desta forma, o movimento estipula que seria criada uma unidade nacional calcada no respeito às diferenças regionais. Os seus defensores alegam que o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná possuiriam características próprias e distintas do restante do país, e destaque reclamam o direito à autodeterminação cultural, direcionar os recursos do Estado para atender às suas peculiaridades regionais, viabilidade jurídica, melhor dizendo, dos municípios e do Distrito Federal. Tal dispositivo torna inconstitucional qualquer movimento que tenha como objetivo, direto ou indireto, a separação de estados brasileiros do país. Segundo Eduardo Carrion, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mesmo a manifestação popular, um referendo ou plebiscito, não pode ultrapassar certos limites, entre os quais o da própria integridade nacional. No entanto, a própria legislação brasileira garante a liberdade de cada cidadão de manifestar-se ideologicamente seu pensamento, desde que, para tanto, se utilize de normas infraconstitucionais, não usar armas de fogo, não atentar contra a vida pública e não incitar violência. Outra via de análise parte do direito internacional, evocando o direito de autodeterminação dos povos. Distingue-se então o conceito de integridade territorial invocado pelo Estado e o direito de um povo de reivindicar a sua emancipação de uma maioria, segundo o acordo ratificado pelo Brasil. Propaganda e filosofia política. Em geral, os símbolos usados mostram um mapa político da região sul, com as siglas de cada estado, nas cores branca e azul. O movimento adotou a bandeira totalmente azul, com 3 estrelas de 5 pontas
dispostas em triângulo no canto superior esquerdo como seu símbolo. Em alguns dos cartazes aparece a inscrição Nação Sul Brasileira. O movimento publica ainda a revista Sul Livre, de edição mensal, mais de pouca tiragem, além de alguns livros que abordam o tema separatista. Também são usados para divulgação adesivos, cartazes e camisetas com o tema autodeterminista, bem como a bandeira do movimento. Outras estratégias de divulgação também são pontualmente usadas, como a pedalada pela sua causa sulista, percorrendo de bicicleta todo o litoral da região sul. Segundo o estatuto do movimento, esse é suprapartidário, não podendo haver influência ou dependência de qualquer partido político em específico. A ideia é um separatismo independente de correntes políticas, desde que haja comprometimento com os valores democráticos. A história. A busca por autonomia está presente em diversos momentos da história da região sul, o que leva o movimento a inspirar-se na história como sua raiz. No século XVIII, o índio Guarani Cepé Tiraju havia exclamado: "Essa terra tem dono", durante a Guerra Guaranítica, que acabou destruindo as missões jesuítas no Rio Grande do Sul, Paraná, Argentina e Paraguai. No século XIX, a Revolução Farroupilha eclodiu na República Rio-Grandense de 11 de setembro de 1836 e na República Juliana, em Santa Catarina. As autonomistas dos três estados da região também lutaram ao lado dos maragatos durante a Revolução Federatista no final do século XIX e século XX. Autonomistas apoiaram Assis Brasil na Revolução de 1923, inspirado no ideal federalista do Partido Federalista do Rio Grande do Sul, influência maragata também durante a Guerra do Contestado, que aconteceu no Paraná e Santa Catarina, chegou a ser declarada uma monarquia sulista pelos insurgentes. No estado do Rio Grande do Sul e em muitos municípios de Santa Catarina e Paraná comemora-se oficialmente a Revolução Farroupilha. Durante a semana do dia 20 de setembro, o movimento surgiu oficialmente durante o segundo Congresso Separatista, que ocorreu nos dias 18 e 19 de 1992 em Laguna, Santa Catarina, fundado pelo político Dilcio Cadorinho, ex-prefeito desse município de Laguna. Em agosto de 2000, durante a Assembleia Nacional realizada em Brusque, Santa Catarina, resolveu-se optar pela renovação das lideranças, projeto que continua em andamento e com isso tornou-se o GESUL, o braço ideológico do movimento. Em 2001, conta-se com mais de 300 comissões em diversos municípios da região sul. E também em 1998 foi lançado um candidato a deputado estadual por Santa Catarina, mas por falta de recurso a tentativa não logrou em êxito e sucesso. Em 2006 realizou o segundo Congresso Nacional Sul Brasileiro e a 8ª Assembleia Geral Ordinária na cidade de Brusque, onde foi eleito o novo presidente da entidade, James Fioravante, juntamente à nova diretoria. Fioravante assumiu o cargo que durante muito tempo ficou nas mãos do Celso Júlio, é alemão isso aqui, Dilce, conhecido como Che, fundamentador ideológico e filosófico do movimento. Plebissul. O Plebissul é uma consulta popular informal, organizada e financiada pelo Movimento Sul é o Meu País, sem valor legal, com a finalidade de perguntar à população da região sul do Brasil se é de seu interesse a formação de um novo país a partir da separação dos estados brasileiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Foi realizada pela primeira vez em outubro de 2016 em diversas cidades do sul do Brasil e está realizando agora no dia 7 de outubro mais uma votação, ou eleição, um plebiscito, melhor dizer. Sua primeira edição reuniu, em 2016, 616.917 votantes. Na primeira edição, os organizadores anunciaram inicialmente o plebiscito como um plebiscito, mas o uso do termo teve de ser removido da promoção da consulta em obediência a uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. A realização do plebiscito no mesmo dia das eleições municipais e em outubro, pretendia pelos organizadores, também foi proibida pelo Tribunal. César Augusto Mimoso Ruiz Abreu, desembargador-presidente na época do TRT Santa Catarina, alegou em parecer que o termo plebiscito só pode ser utilizado para consultas formais e em conformidade com as leis. Também, segundo o desembargador, realizar essas votações no mesmo dia poderia causar uma série de riscos ao processo eleitoral e confusões desnecessárias ao eleitor,
A data da promoção do plebiscito foi transferida para o primeiro dia daquele mês. A pergunta realizada foi: você quer que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formem um país independente? E as opções de resposta eram sim e não. Ao todo foram 4.000 urnas, foram distribuídas entre 1.279 locais de votação em centenas de municípios da região sul. A edição custou R$100.000, pagos, segundo os organizadores, através de doações de integrantes do movimento e de contribuições. A metade mínima de votantes defendida ou definida pelos organizadores foi de 1 milhão de eleitores, ou 5% dos eleitores do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Participaram da consulta um pouco mais da metade, 616.917 votantes. Foram apurados 599.664 votos pelo sim, ou seja, um total em porcento 95,74%, e não 26.253, 4,6%, sendo a meta determinada pelos organizadores não alcançada, porque não teve 1 milhão de eleitores, né? Aí tem por cidades: Paraná teve 20.361 votos sim e 2.690 votos não. Rio Grande do Sul, 311.356 votos sim e 8.924 votos não. E Santa Catarina, 257.947 sim e 14.639 não. É claro que os que estão mais engajados e que sofrem até mesmo com o repasse do governo é o estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, né? O Paraná está ali ligado a São Paulo e vai ser difícil, né? Principalmente a sua capital, Curitiba, e muitas cidades ali próximas de São Paulo, que fazem a divisa com São Paulo, não vão querer se dividir. São Paulo vai ser mais complicado ali, o Paraná. Já Santa Catarina, que já fica quase, o Rio Grande do Sul nem se fala, o Rio Grande do Sul já pode até se considerar em algumas localidades como pertencente ao Uruguai, que já é na ponta, no final do Brasil, com a fronteira com o Uruguai, né, com a Argentina. Santa Catarina também tem alguns lugares que fazem, principalmente no oeste, fronteira com a Argentina. O Paraná, né, está mais para a região sudeste do que para sul, claro, em algumas cidades ou regiões, né? Outra já está mais para Santa Catarina, fazendo divisa ali. Aí tem as cidades em que foram votadas, quantos foram, né, o percentual, etc. A organização, a consulta vem sendo realizada anualmente, sendo aberta para qualquer eleitor registrado em algum dos 3 estados da região sul, não havendo todavia verificação do título eleitor. O controle dos votos se dá através de um carimbo no braço do eleitor e da assinatura de uma lista de urna. A contagem dos votos é realizada no local da apuração, no horário de término da votação, pelo fiscal de urna, com a presença de pelo menos uma testemunha não participante, se a urna impugnada na ausência dessa. Os organizadores do evento afirmam que estariam convidando ou que convidam a OAB, sindicatos e imprensa e toda a sociedade que queira acompanhar para a auditoria local dos votos, sendo a auditoria regional realizada pela própria comissão organizadora, que convida as mesmas entidades para acompanhar. Para edição futuras, os organizadores afirmaram analisar a viabilidade de uma auditoria de organizações internacionais. Vamos ver se essa de 2017 pode já estar figurando isso, né? A auditoria de organizações internacionais. Motivações. Segundo o texto publicado por Celso Dilcher, ou Delcher, um dos líderes do movimento que organiza a consulta, o motivo é perguntar à população sobre a vontade pela separação do Brasil. Os organizadores ainda citam a insatisfação com a política nacional e uma suposta taxa excessiva da região sul do Brasil. Uma suposta taxação excessiva. Segundo a organização da edição de 2007, o movimento que visa uma eventual independência do Brasil estaria em fase de consultar a população, citando inspirações e motivos econômicos e políticos. No dia 6 de outubro de 2016, o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, afirmou em entrevista: "Eu sou brasileiro. Quero o Brasil unido, temos que unir, separar ou superar as nossas dificuldades, não separar e achar culpados." Em 2 de outubro de 2017, Goura, vereador de Curitiba, afirma ter protocolado o Ministério Público Eleitoral pedido para suspender a segunda edição da consulta, acusando os organizadores de xenofobia. Então veja que o Paraná é contra já desde o início, até pelo número de votantes. Segundo advogado do movimento organizador, esse não havia
recebido notificação a respeito, mas recorreria caso recebesse. Críticas. Segundo o historiador Gilmar Arruda, o movimento utilizaria como base um ideal que gira em torno das diferenças naturais e que o clima subtropical criaria a percepção de que a região, no caso, os Pampas, no Rio Grande do Sul, possui uma identidade própria. Assim, a região não se distinguiria das outras regiões por questões culturais ou ligadas a um povo distinto do restante do país, uma vez que o autor acredita que o Brasil é praticamente formado pela mesma mistura de povos e culturas. Já o historiador Jean-Baptiste Nardi, em um artigo que se detém sobre a relação entre cultura e identidade, afirma: o brasileiro identifica-se primeiro com seu estado ou sua região, e conclui: os intelectuais, por mais ilustres que sejam, são incapazes de definir o caráter nacional brasileiro. A identidade nacional não se sabe se existe. Mesmo assim, a identidade dos estados meridionais não seria identificável por vários elementos dessa também estão presentes em outros estados brasileiros, exemplo do futebol, da língua portuguesa, elementos formadores da cultura que estão igualmente presentes nos estados do sul, que impediram o separatismo por afirmar de diferenças culturais. A fonte aí está lá no Wikipedia, né? Toda essa notícia de origem, da formação do movimento Sul é Meu País. Agora nós vamos a notícias que estão aí na pauta do dia, aí na ordem, né? Com relação a esse movimento. Mas antes ainda, nós vamos falar quando comemorou 20 anos desse movimento, Sul é Meu País, que voltou então a se organizar pela Gazeta do Povo. Separar os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul de seu grande inimigo, o Estado brasileiro, é a polêmica luta do movimento Sul é Meu País, que completa 20 anos e completou 20 anos em 2012, com a pretensão de voltar a ganhar a discussão das ruas. Foi realizado nos dias 7 e 18 de março o movimento, então, para separar aí, a reunião para separar o Congresso, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis, para celebrar as 2 décadas de existência e ganhar um novo fôlego. Tratando com ironia e procurando livrar-se do estigma de ser racista em relação à população de outras regiões do Brasil, o movimento foi retomado no ano de 2011. A realização de uma pesquisa teria indicado grande apoio popular à causa separatista nas capitais do Sul. O atual presidente do movimento, Celso Discher, disse que o sonho dos sulistas seria a realização do plebiscito para a criação do novo país livre do imperialismo centralizador e do terrorismo tributário da Federação Brasileira, nas palavras dele. Participaria da consulta a toda a população do sul do Brasil. No caminho do movimento, porém, há uma cláusula pétrea da Constituição Federal que diz que a República Brasileira é formada pela união indissolúvel, que não pode se separar, dos estados e municípios, o que torna inconstitucional qualquer intenção de criar um novo país. Assim, por prudência, os adeptos do movimento evitam falar em separatismo, preferindo a expressão autonomia com base legal da luta, explica Discher, ou Deutscher. Está o direito à liberdade da expressão e o princípio do direito internacional da autodeterminação dos povos. Ele ainda rebate a acusação de que o movimento é racista, né? Isso sempre é usado para nos desacreditar. É uma besteira. O sul do Brasil é uma das regiões mais múltiplas, com presença de várias etnias, diz Discher. Ele afirma estar concluindo um livro sobre a presença negra no Vale do Itajaí, Santa Catarina, o que seria uma prova de caráter não racista da causa. Criado no Rio Grande do Sul, o movimento se diz herdeiro de outros levantantes separatistas sulinos, como a Revolução Farroupilha no século XIX. Segundo seu presidente, o movimento tem hoje representação em 800 municípios dos 3 estados e cerca de 30 mil filiados. O alto número de simpatizantes, no entanto, não se traduz em arrecadação financeira. Segundo Discher, a organização sobrevive de doações dos 26 diretores de mensalidades de R$15 pagas por cerca de 100 membros. Críticas para o professor de História Carlos Antunes Filho da Universidade Federal do Paraná. As ideias separatistas no país são apoiadas em bases suspeitas. É um delírio baseado em segregação racial e intolerância que destoa da forma coletiva e plural da Constituição da Nação Brasileira, diz ele. O professor Herbert Toledo Martins, da Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia, também desacredita a ideia. Não é um movimento sério, não tem representatividade política. Acostumado a críticas, Tischer ressacha as acusações de que o movimento é delirante.
Pode ser um sonho, mas tem muita gente sonhando junto. Diz ele que é professor de História numa escola de Brusque, Santa Catarina, jornalista e marqueteiro político, né? Então aí falamos um pouquinho desse movimento. E Brusque aqui na minha cidade é bem próximo mesmo, né? Então temos aí um embaixador aqui bem próximo. Vamos agora às notícias do movimento. Já ali foi em 2012, agora em 2016, né? Entenda os motivos, de acordo com o Clique RBS, entenda os motivos do movimento para separar a região do Sul. O movimento Sul é meu país existe desde a década de 90, mas recentemente voltou a ficar em evidência diante da crise política e econômica no Brasil. Para os separatistas, os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, possuem uma cultura e uma força econômica própria, ou próprias. Também alega que o sistema federativo que funciona atualmente no Brasil é injusto na redistribuição dos impostos e facilita a corrupção. Confira os principais motivos alegados pelo movimento. Política. Segundo o movimento, o atual sistema não garante igualdade na representatividade parlamentar. No Senado, por exemplo, cada estado tem direito a 3 senadores. Portanto, senadores de estado menos populosos possuem mais representatividade proporcional do que os estados mais populosos. Um senador do Acre responde a 166.992 eleitores, enquanto um de Santa Catarina a 1.619.774 eleitores. Tributação, a redistribuição de impostos do governo federal ao Estado é injusta. Segundo o movimento, somando a arrecadação dos 3 estados do Sul em 2014, segundo o portal da Transparência, apenas 20,27% retornou à região. Economia, o PIB da região Sul corresponde a 16,2% de todo o Brasil. Junto a isso, o potencial industrial, tecnológico e de agricultura, a variedade de setores de produção, a infraestrutura portuária e a capacidade de produção enérgica tornariam um novo país economicamente independente. Cultura. Para o movimento, os 3 estados possuem uma cultura em comum, predominantemente de origem europeia, mas orgulhosamente miscigenada ao africano, ao americano nativo e ao asiático. Então, os motivos são de ordem tributária, econômica, política e cultural, né? Vamos a mais algumas informações. Agora já de 2017, né? Já que vai ocorrer agora. Separatistas, de acordo com o Estadão. Separatista faz consulta no sul do país. Grupo realiza votação sobre a independência do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Diante da repercussão do plebiscito catalão, a votação pela independência da Catalunha em relação à Espanha venceu no dia 1º de outubro. Claro, o movimento Sul é meu país aproveitou um ensejo, o gancho aí da votação pela independência da Catalunha, né? E também a questão econômica do Brasil e política, né? Uns fortes indicativos aí e que pode até fazer com que daqui a um tempo isso aí venha se tornar, essa utopia venha se tornar em realidade, né? Porque agora está surgindo vários movimentos, muitos já querem intervenção da polícia ou dos militares, né? Voltar então à ditadura de 1964, claro que não vai ser a ditadura de 1964, mas a ditadura. Outros já querem voltar também à questão da época que o Brasil era monárquico, né? A forma de governo era monárquico, que era o rei ali aliás, o Dom Pedro I, né? Lá de Portugal, que mandava em 1824, até tem a primeira Constituição, e o Berdan, se eu não me engano, o nome dele, né? Ele até aqui na cidade, e ele é descendente desses aí, da Calata Joaquina, que é a pentavó dele, etc. E ele e a família dele, então, seria os reis aí, que tomariam o assento e mandariam no Brasil, né? Está surgindo os aproveitadores, e essa, sem dúvida, não é diferente. Vamos lá. O Movimento Sul é meu país vai promover nesse sábado, dia 7 agora de outubro, uma consulta popular com a pergunta: você quer que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formem um país independente?
Com mais de 30 mil voluntários e 3.443 urnas disponíveis, os organizadores sonham com a participação de mais de 1 milhão de votantes, assinalando a opção sim. Se assim como ocorreu na Espanha, o governo central quiser pelear, nós também vamos pelear pelo nosso direito, disse o coordenador do movimento, jornalista Celso Dürcher, ou Dürcher, escreve D-U-C-H-E-R, né? Mas se é alemão é Dürcher. Apesar da disposição de pelear, nenhuma representação ao plebiscito nenhuma repressão ao plebiscito é esperada. De fato, o resultado favorável à separação não terá nenhuma consequência prática. Trata-se de uma votação simbólica, mas que vai servir como coleta de assinaturas para pressionar o Congresso para, em 2018, aprovar um plebiscito oficial, que deve ser realizado com a eleição presidencial, afirmou Dürcher. Segundo os organizadores, a condição mínima para votar é que o eleitor seja maior de 16 anos e morador de um dos 3 estados. Ainda segundo a organização, o custo do plebiscito ficou em torno de 25 mil. Dinheiro que teria sido arrecadado pelos próprios colaboradores do grupo. Dürcher nega que o movimento tenha como base o preconceito em relação às outras regiões do país, mas deixa escapar pensamento como: estamos cansados de trabalhar aqui embaixo, enquanto os de cima aproveitam do banquete. Ainda não existe uma definição de como seria a República Sul-Brasileira. Esse é um nome fantasia usado por alguns membros do Sul e meu país. Existe ainda uma ideia rudimentar de batizar a própria moeda de pila, nome que, segundo Dürcher, seria popular na região. O grupo quer que o resultado do plebiscito crie uma pressão popular, mas não deseja conflito com um país chamado Brasil. Nossas relações precisam ser de parceria e de cooperação, disse Dürcher, que descarta qualquer impedimento de brasileiros nativos de outros estados adentro ao território sulista no futuro. Não pensamos nas coisas de passaporte, por exemplo. Não pensaram ainda, né? Os separatistas ainda não encontram uma forma de equacionar a questão dos sulistas aposentados pelo país vizinho. Será que o governo brasileiro seria o responsável por pagar essas aposentadorias? Não se sabe. Como proposta, diz que o novo país pode ter vereadores não remunerados e a possibilidade do advento de prefeitos contratados, que poderiam ser despedidos ao primeiro sinal de fraqueza. Para o cientista político Rodrigo Augusto Prando, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, esse tipo de movimento nasce de uma nova dificuldade de realizar uma reforma política e tributária. A sensação de que alguns estados são prejudicados pela União cria esse tipo de movimento, que mesmo inconstitucional tende a crescer e se espalhar por várias regiões. Se for liberado, vai abrir precedente para várias regiões se dividirem, se tornarem autônomas. A região sudeste é outro país, país sudeste. A região nordeste é outro país. E aí o Brasil não será mais Brasil, não será mais a nação, né, brasileira junto. E aí o que vai acontecer, né? Tem tudo para... Pode isso vir a acontecer pelo estado que está, né, a política brasileira. E é interessante aqui, né, meditar, que tem alguns aspectos que não foram vistos ainda, né? Que eu digo que é utopia. A questão da aposentadoria, dos prefeitos, do passaporte, né? Até mesmo da arrecadação dos tributos e outras coisas, né? Claro que o movimento ainda é, digamos assim, apesar de já ter mais de 2 décadas, é iniciante, né? É incipiente ainda, né? Vamos a mais uma notícia, e a última aqui, ó. Não, nós temos mais 2, perdão. Vamos primeiro ao Clique RBS, né? Que é o jornal aí de Santa Catarina, afiliado a Nossa Santa Catarina, que é membro da Rede Globo. Nossa Santa Catarina é afiliada à Rede Globo, né? Mas a Nossa Santa Catarina é Santa Catarina. Já disse, claro, e esse jornal é afiliado a esse grupo de comunicação Nossa Santa Catarina, que anteriormente era a RBS Santa Catarina, agora mudou o nome. E depois nós vamos lá para o Rio Grande do Sul, né, para a Gaúcha, no Clique RBS, vamos ver que nós temos notícias lá também. Vamos a essa. Separatistas fazem consulta no sul do país. Diante da repercussão do plebiscito catalão, a votação pela independência da Catalunha em relação à Espanha venceu no dia 1º de outubro. O movimento Sul Meu País vai promover no sábado 7, dia 7 agora, uma consulta popular com a pergunta: você quer que Santa Catarina e Rio Grande do Sul formem um país independente? Né? No fundo, repete a mesma
A mesma notícia lá do Estadão, copiou aqui do ClickerBest, praticamente tudo. Tá? Vamos então lá no... Na realidade foi o ClickerBest que copiou do Estadão como fonte. Vamos então a Gaúcha para ver se tem alguma coisa diferente. Um dia antes das eleições municipais, o movimento separatista, o Sul Meu País, realiza uma consulta popular sobre a independência do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o restante do Brasil. Somente em municípios gaúchos, mais de 800 urnas estarão espalhadas em locais públicos ao aguardo de eleitores que queiram participar do plebiscito informal. O plebiscito se trata de uma pesquisa de opinião com amostra aleatória sem qualquer validade legal. Em uma cédula de papel, a pessoa poderá responder sim ou não para a criação de um país independente composto pelos 3 estados sulistas. Nos municípios com mais de 100 mil habitantes, a votação ocorre das 8 às 28 horas. Nos municípios menores, a consulta se encerra às 17 horas. Não é necessário apresentar nenhum documento de identificação para a participação. Os organizadores estimam que sim vença diante do indicativo de descontentamento do povo sulista. Os separatistas pretendem encaminhar um documento para o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, STF, e a Presidência da República para alertar sobre a insatisfação. Se o resultado for sim, vamos forçar o Poder Central a repensar a sua posição em relação ao Estado do Sul. Queremos alertar Brasília que, se não atendermos a nossas reivindicações, vamos pensar seriamente em separar o Sul de uma vez por todas. Obviamente que daí surgiriam os entraves constitucionais que teremos que ultrapassar, mas que é atitude palpável, não é utopia, temos comprovado. Cumprimento o jornalista Celso Discher, coordenador-geral do plebiscito informal. O movimento, que declara se manter graças a doações simpatizantes, espera divulgar o resultado em seu site até às 21 horas de sábado. O levantamento será feito por meio de um sistema integrado desenvolvido pela própria organização. Inicialmente, a consulta estava marcada para domingo, no mesmo dia das eleições, né? Isso foi em... isso foi em 2016, essa notícia, né? Estava então para... Me perdoe aqui. Para ser votado em 2016, no dia das eleições, e não foi possível, né? Como já foi salientado. Então aí falamos um pouco sobre o movimento separatista, não conhecendo melhor o direito. E eles têm um site, www.sullivre.org, não é Som Livre, é Sullivre, tá? S-U-L, livre.org. Lá você tem os associados, loja virtual, atividades, calendário de eventos, palestras, plebiscito, Bloco Sul Brasileiro, né? Que são as hierarquias, as divisões administrativas deles, né? Tem a cartilha explicativa, tudo que você sabia com a maior consulta popular da América Portuguesa. Tem vários artigos, etc. Se quer acompanhar, está lá. Então nós trouxemos aqui para o programa Mundo Jurídico essa questão aí, né, do movimento separatista que vai ocorrer aqui no estado e nos 3 estados, né, vizinhos, ou os 2 estados vizinhos ao nosso, em todas as cidades, no dia sábado agora, dia 7 de outubro. Para você ter o conhecimento acerca disso, né? Você concorda, não concorda? Né? Se for para resolver o problema, qual mal seria, né? Até a proposta de acabar com os partidos partidários, né? Eu acho interessante. Até eu vou averiguar, vou ver se consigo voltar para ver como isso se trata melhor, né? Ver se consigo falar com alguns organizadores aqui. Ver se eu consigo. Eu não sei se aqui na cidade vai ter, tá? É uma cidade um pouco pequena. Em Brusque, que é mais próxima daqui, é mais maior, com certeza. Mas deve ter pelo menos uma urna. Vou dar uma averiguada para trazer mais informações no próximo programa Mundo Jurídico, na segunda-feira. Tá? Vou apurar isso aí direitinho. Mas a minha opinião a respeito disso é o seguinte: se for para mudar, né, acabar com a corrupção, até aceito, né?
Mas lembramos que nos Estados Unidos tinha as 13 colônias independentes, né? Eram as inglesas. Aí depois virou Estados Unidos. Se uniu todas essas colônias. No Brasil teve esses movimentos separatistas. Seria voltar, digamos assim, aquelas colônias lá dos Estados Unidos, né? Que era pertencente aos ingleses. E voltar à história, né? Como já foi dito ali, da a República Farroupilha e Juliana, né? Se teve algum benefício nessa época, né? Tem que procurar aí na história. É interessante. Só que eu acho também, penso também, é que por conta desses abalos aí, na política, na economia, está surgindo esses movimentos, está surgindo, entre aspas, salvadores da pátria, né? Ou movimentos salvadores da pátria, que muitas das vezes são utópicos e não tem como realmente dar conta, né, desse problema. E às vezes eles criam mais problemas ainda. Como o governador disse, é claro que unidos nós seremos mais fortes, mas se Brasília não repensar com relação aos tributos que realmente ficam lá, retidos lá, e nós não recebemos, nós que somos aí o Sul e o Sudeste, né, estados que mais produzem, né, que são a riqueza do Brasil, tá? Deveria ser tratados com mais respeito. Isso também é uma questão que deve ser analisada e averiguada com cuidado. A questão da economia, né, também, a questão da política, da falta de representatividade que nós temos, deveria ter mais senadores, mais deputados federais, né, para realmente pleitear para nossas causas. Enfim, os prefeitos, até tem um encontro dos prefeitos em Santa Catarina e também lá em Brasília, eles falam, né, os catarinenses, principalmente aqui do meu estado, eles falam que realmente não dá para viver. Eu já fiz várias palestras aí, vários congressos, até na época da minha faculdade, da academia, em que o prefeito falava, olha, não tem como, né? Até o saudoso senador Luiz Henrique da Silveira, né, teve um desses encontros falando exatamente isso, que não é no bolo tributário, não é repartido como aquilo que realmente os estados necessitariam e os municípios, né? Brasília concentra a maior parte desse tributo, né, ou a fatia do bolo tributário, né? E aí fica realmente difícil dos municípios, né, viverem, estados, etc, né? Fora a corrupção, obviamente, que tem nos municípios, que tem nos estados, né, e em Brasília também, né? Então, realmente é complicado, tem que tudo ser averiguado, tem que haver a reforma política, econômica, se esse movimento, né, pode ser uma solução, pode ser, mas eu acho que não seria a única, né, a mais viável no momento, porque tem algumas coisas que vão ser realmente, vai ficar terrível, porque vai ficar em desvantagem. Por exemplo, a questão da segurança, como é que fica a segurança? Vai ter independência, tá, temos a segurança da Catarina. Tá, e os órgãos federados, como é que fica? A Caixa, vai ter que criar um novo banco? A Previdência, como é que vai fazer? Vai ter que criar uma nova Previdência? Tem muitas coisas a ser mudadas, né? E aí parece que nós volta um retrocesso, aí nós estamos dando, de vez de dar um passo para frente, estamos dando um passo para trás, né? Pensando por esse prisma, esse lado, e não no lado ideológico, utópico, né? Fica mais complicado. Vamos começar do zero. Mas nós vamos começar do zero com os enfermos, com aqueles que necessitam da Previdência sofrendo, com os enfermos necessitando de hospitais públicos aí também sofrendo, né? A questão da segurança e outras coisas mais, né, tem que ser resolvida, né? Então, eu até creio que daqui a uns 50, 60 anos, já quando eu estiver de bengalinha, cabelos brancos, né, pode ser que algumas coisas nesse sentido aconteçam, né?
E parece que é tudo a repetição do passado. Nós tivemos o impeachment do Collor, agora aconteceu o impeachment da Dilma e está para acontecer do Temer, né? Tivemos a ditadura militar e agora cresce esse movimento, e quem é a favor, pró desse movimento, ou está em pró desse movimento, para voltar então à intervenção militar, né? Tivemos esse movimento no passado, bem atrás aí, já de alguns séculos, né? Foi em 1800 e pouco que ocorreu essa Revolução Farroupilha e a independência aí, né? Também da República Farroupilha, República Juliana. Parece que estão voltando agora, né? Então, o Cazuza até falou disso. O futuro repetirá o passado repetirá o futuro, né? E na Bíblia nós encontramos isso, Salomão falando em Eclesiastes, dizendo: não há nada de novo debaixo do sol. É verdade, vai se repetindo, né? Agora, o que tem que mudar é esse câncer na sociedade ser, se não estripado, pelo menos atenuado, e bem atenuado, né? E bem podado, vamos dizer assim, que é da corrupção, né? Que também outrora ocorria e agora está em massa. É que as coisas que outrora ocorriam, hoje ocorrem ou estão ocorrendo de uma velocidade e com uma proporção e com uma quantidade assim que a gente nem imagina, tá? Porque a população aumentou, também tem isso, né? São os efeitos do crescimento populacional, etc, né? Mas é realmente uma coisa que é polêmica, pode-se pensar nessa possibilidade, mas tem outras questões, né? Tem uns prós e tem uns contras, e outras questões aí que, como já salientei aqui, a previdência, da segurança, da saúde, até mesmo dos bancos, como é que ficaria, né? Deixa assim, então, a desejar, parece um retrocesso. Então vamos ver, eu vou averiguar aí no sábado. Se der para me votar, eu voto, né? E vou votar, a minha opinião, né? Vai ser na opinião ideológica e utópica, a favor, sim, né? Sabe por quê? Isso, na minha concepção, é utopia. Mas dá um choque. Força Brasília a rever seus pensamentos e realmente ajudar o Estado. E realmente ajudar os Estados do Sul, né, para que eles não virem nesse movimento independente ou não saiam da Federação do Brasil, né? Até para impulsionar a Brasília, os congressistas e o futuro presidente a olhar para nós aqui, tá? Que somos a riqueza, uma das riquezas do Brasil junto com o Sudeste, tá? Então nós encerramos o programa Mundo Jurídico de hoje de forma especial, falando aí do movimento sulista, no Conhecendo Melhor o Direito. Falamos aí também de algumas notícias interessantes jurisprudenciais no início desse programa, né? E espero você na próxima edição, na segunda-feira, que o programa vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, tá? E esse programa eu vou tentar dar uma melhorada nele, né? Como eu não gravei ao vivo, eu vou editar, vou colocar inclusive o site, tá? Onde você pode encontrar o programa. Lá eu vou dar uma melhorada também no site, ver se consigo colocar alguns textos meus lá também, tá? Tá tudo assim começando devagarinho, até por conta do money, né? Precisa de um dinheirinho, né? E aí, como não se tem, tá se fazendo como se pode. Como pode e quando pode também, né? Até os dias aí, segunda e sexta, é por conta disso. Estou tendo problema para entrar ao vivo na live, no meu Face, não sei o que está acontecendo, não sei se é travação ou muita sobrecarga, alguma coisa aí de arquivos, alguma coisa. Tem que dar uma olhada para ver o que está acontecendo, que ele sai do ar, ele entra e sai. No live lá do câmera File Live, né? Também estou com problema. Tem hora que trava, tem hora que não escuta, etc. Então tá difícil eu gravar os programas ao vivo aí. Já me disseram que é porque eu gravo
de celular e eu não coloco o plug do cabo da internet né, no celular, não daria, mas no Note, para fazer a partir da câmera do Note, né, ou do PC, seria melhor, porque a internet estaria ligada e o Wi-Fi às vezes sai fora. Pode ser por conta do Wi-Fi também, né? Vou analisar, vou ver para melhorar então o programa. Então, meus caros, até a próxima edição. Um abraço, bom final de semana a todos, né? E nós nos tivemos na segunda-feira. Até eu não fiz aquela brincadeirinha que costumava fazer na sexta-feira, colocando aquela música, sexta-feira é só linda, nananana. Por conta disso, tá? Esse programa especial. E lembrando que no sábado também eu vou ver se consigo fazer um programa especial. Até se eu voltar eu posso trazer algumas novidades com relação ao futuro do Brasil aí, das relações e como está a vida, vamos colocar assim, processual da Dilma não, né? Que a Dilma já era, mas do Temer, tá? Vamos também falar um pouquinho disso. Será um programa enxuto, mais curto, direto só a isso, cerca de uma hora e mais a dar 1h20. Nós vamos tratar isso, porque todo mês a gente faz um programa especial e nesse sábado agora eu vou fazer esse programa. Vou tentar ver se há possibilidade de fazer, ok? Então, se não tiver o programa especial de sábado, na segunda-feira nós estamos aqui, possivelmente ao vivo, que eu vou tentar organizar isso tudo aqui para ver se consigo colocar a live ao vivo para voltar como antes, ok? Abraços e até a próxima!